Sejam bem-vindos ao canal. O tema de hoje é sobre endorfina e adrenalina. Esse vídeo eu fiz em resposta a uma pergunta que me fizeram, uma amiga fez pelo WhatsApp, em que alguém afirma que a adrenalina é o analgésico e não a endorfina. Então eu quero esclarecer isso porque pode ser uma dúvida comum de muitas pessoas e que vale a pena a gente comentar esse assunto. É para tirar algumas dúvidas sobre o porquê que a adrenalina aparece em alguns analgésicos no mercado. Na comunidade BDSM eu sou conhecido por Senhor Verdugo e logo após a vinheta a gente vai bater um papo bem gostoso sobre endorfina e adrenalina. Mas antes eu quero te pedir uma coisa, não deixe de assinar o canal. Só dessa forma esses vídeos vão atingir uma quantidade cada vez maior de pessoas que buscam pelo tema BDSM. E se esse vídeo for útil para você, pode ser que seja útil para eles também. Bom, então ao final do vídeo, se você gostou, deixe um joinha. Se quiser, deixe seu comentário, sua sugestão, que mais tarde eu vou olhar e vou responder a todos eles, tá? E não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado sobre os novos vídeos. E assim que terminar a vinheta, a gente vai começar esse gostoso papo. Bom, começando a resposta a essa questão colocada por essa amiga, primeiro eu vou explicar o que são neurotransmissores. Neurotransmissores nada mais são do que substâncias químicas que faz a conexão entre os neurônios. Tá? Existem duas classes de neurotransmissores: a classe dos excitatórios e a classe dos inibitórios. Os excitatórios, no caso, que eu estou falando especificamente da adrenalina, ele se classifica ali. E a endorfina se classifica na classe dos inibitórios. Isso quer dizer o quê? Que a adrenalina ela excita os neurônios, ao contrário da endorfina, que modula, ela controla a comunicação dos neurônios. Tá? Qual é a função da adrenalina no organismo? Quando ela é despejada na corrente sanguínea, ela vai te preparar para a luta, para a fuga, depende da situação. Então, ela vai fazer com que a tua musculatura fique mais forte, seus reflexos mais apurados, sua pupila fique dilatada, sudorese, ausência de salivação. Tudo isso é causado pela adrenalina. Ela te coloca em posição de ataque ou posição de defesa. Ela potencializa as suas reações. Já a endorfina ela é conhecida como o hormônio do prazer e da dor. Até aqui uma brincadeira, vamos chamar esse hormônio de sadomasoquista, né? Porque ele tem prazer e tem dor. Tá? Então, a sua sensação de prazer é quando você está relaxado, sentindo prazer, é a endorfina que está agindo. Ela é o hormônio do prazer, mas também é o hormônio da dor. É ela quem vai camuflar a dor que você sente. Por quê? Como ela modula a comunicação nervosa, ela vai fazer com que o seu cérebro tenha um retardamento para receber as informações de uma agressão, de uma dor. Ela camufla, ela minimiza. Então é isso que caracteriza a denominação que se dá para esse hormônio de prazer e de dor. Quando você está praticando esportes, quando você está jogando futebol, você está estimulando a quantidade de endorfina no seu organismo. Então, muitas pessoas, quando recebem essa quantidade maior de endorfina, o que acontece? Elas começam a praticar esportes cada vez com mais intensidade. Tem pessoas que ficam tão viciadas em práticas esportivas que não conseguem parar. Aquilo para elas vira uma coisa obsessiva. Por quê? Porque a sensação que a endorfina causa pode ser viciante. Porque ela é uma droga. Então, para algumas pessoas, a reação pode ser essa. Mas ela é considerada a droga do prazer e a droga da dor. Você pega, por exemplo, um lutador de MMA. Tá? Então, ali, ele está tendo uma descarga de endorfina e uma descarga de adrenalina. Por quê? Porque esses dois hormônios, eles são complementares. Eles estão juntos. O que modifica a atuação é a quantidade despejada no organismo. Numa luta de MMA, o exemplo que eu dei, ele está tendo uma descarga de adrenalina, por quê? Porque ele precisa ter reflexos. Ele precisa partir para o ataque, ele está numa situação de risco. E ao mesmo tempo, a endorfina, que está camuflando a dor que ele está sentindo. Naquele momento, está camuflando a dor. Você pega um outro exemplo, um jogador de futebol. Ele está na partida, está jogando, está tudo bem, não sentiu nada. Geralmente as contusões aparecem depois do jogo, quando ele não está mais recebendo a endorfina. A endorfina, naquele momento do jogo, que ele está com o corpo quente, ele está tendo a sua dor camuflada. O cérebro não está percebendo isso. Vai perceber depois, quando a endorfina não estiver em ação. Então, muitas pessoas que sofreram traumatismo ou num acidente tiveram algum tipo de amputação, o que acontece? Há uma descarga muito grande de endorfina. Essa endorfina, o que ela faz?
é uma medida de autoproteção do organismo. Muitas pessoas não vão sentir dor naquele momento, vão sentir essa dor alguns minutos depois. Outras vão sentir, mas minimizadas. É esse o papel da endorfina. Ela vai camuflar, ela vai fazer com que o seu cérebro não receba no mesmo momento a informação da dor. Por isso que ela é um agente modulador. Tá? É um neurotransmissor modulador. Ela é fabricada pela hipófise, já a adrenalina pelas glândulas suprarrenais, mas fazem a comunicação com os neurônios. Então, essa é a diferença de um para o outro. Eles são complementares, mas com funções diferentes. Então, uma cena, por exemplo, BDSM, nas devidas proporções, não vamos comparar com um acidente, com um traumatismo, nada disso. A gente vai falar agora dessas descargas químicas que acontecem durante uma cena BDSM, que podem causar um subspace, uma sensação de subspace, uma sensação de uma viagem, uma sensação de droga, uma sensação de estar desconectado, uma sensação de prazer. Por quê? Porque esse é o papel da endorfina. E não estou falando só dela. Nesse momento, existem outros neurotransmissores trabalhando. Dopamina, serotonina, todos eles estão agindo. A questão é, esse coquetel, ele não é igual. Dependendo de cada pessoa, você vai ter uma descarga maior de um neurotransmissor e menos do outro. É isso que faz com que as pessoas, cada uma delas, tenha uma sensação diferente. Cada pessoa recebe essa descarga de uma forma diferenciada. Então, para alguns, a sensação vai ser de extremo prazer, para outros, nem tanto. Depende muito do quanto desse neurotransmissor foi descarregado na corrente sanguínea. Então, aquela questão da pergunta diz assim que a pessoa está numa prática sentindo a sensação do subspace e está se deliciando com aquilo. Provavelmente está. A questão não é essa. A questão é o risco que eu coloquei no vídeo anterior. Porque, por exemplo, se a pessoa não está sentindo, naquele momento, a dor que ela sentiria fora do subspace, ela não vai perceber que ultrapassou os limites. Essa é a questão. Esse é o risco. A pessoa ultrapassar os limites e não perceber. Porque as consequências virão depois, quando passar o efeito da endorfina. É disso que eu estou falando. É disso que eu falei no outro vídeo. Ah, mas a moça ali fez a sessão, teve prazer, não sentiu nada. Não sentiu por quê? Por dois motivos. Talvez ela tenha uma resistência maior. E a outra questão é que talvez o top, durante as suas práticas, não excedeu os limites dela, os limites naturais dela. Então, obviamente, depois da prática, ela vai estar se sentindo como sempre se sentiu fora do efeito do subspace. Por quê? Porque depende também do top ir acima do limite ou não. Tem essa questão. Quando eu falo de ultrapassar os limites, eu estou citando que a pessoa que está nessa condição de subspace pode não ter a reação de pedir a palavra de segurança, porque ela está entorpecida pelo prazer e anestesiada para a dor. É disso que eu falei no outro vídeo. Se o top aguarda a palavra de segurança para parar a intensidade da cena, provavelmente ele vai ultrapassar os limites de uma pessoa que está em estado de subspace. Se o top, naquele momento, está mantendo a cena de forma moderada, como ele fez em vezes anteriores, a pessoa não vai ter esse efeito colateral. Para ela vai ser simplesmente prazer. Só que quando a gente fala de segurança, a gente não pode falar do ponto fora da curva. Não pode falar da exceção que não teve esse problema. A mensagem é para as pessoas que estão chegando e não conhecem esses riscos. Então, o objetivo dos vídeos é dar um alerta para as pessoas iniciantes e não para as pessoas que já estão praticando, têm autodomínio, sabem o que estão fazendo, aceitam os riscos, porque no momento em que você está em subspace, você não está no seu estado normal. Então, quando a gente fala de SSC, são seguro e consensual, obviamente você não está agindo no são seguro e consensual. Porque você está fora do seu estado normal. Isso é óbvio. Então, se o top deseja manter a cena, uma pessoa nesse estado, e se o praticante que está nesse estado, posteriormente, concorda com isso, é algo consensual, é um problema deles. Mas saiba, vocês estão fora do SSC. É razoável que você interrompa uma cena quando o seu parceiro não está no seu estado normal. É essa a maneira que eu vejo. Agora, o SSC, a condução segura e consensual, prega isso. Você não vai fazer uma cena com uma pessoa alcoolizada. Você não vai fazer uma cena com uma pessoa drogada. E se a pessoa está no estado de subspace, ela não está no seu estado normal. Ela está no estado alterado. Se no seu caso, isso para você é tranquilo, não pense que para todos essa regra vale.
esse vídeo não é para você que é o ponto fora da curva. Esse vídeo é para as pessoas que estão chegando e não têm noção do risco que correm quando entram nesse estado. Talvez você seja masoquista, talvez você até prefira estar nesse estado. É uma questão sua e do seu top. Quando eu falo da segurança, eu falo de um modo mais abrangente. Eu falo de um consenso, eu falo de um senso comum. Eu não falo do ponto fora da curva. Tá? Então, essa é uma das respostas. Um outro ponto colocado, voltando ao assunto da adrenalina e endorfina. A questão colocada é que, e nos medicamentos? Por que se usa a adrenalina? Se a adrenalina é usada nos medicamentos, é porque ela é um analgésico e não a endorfina. Foi essa a colocação. Está errado. Lamento informar, mas você está errada nesse seu pensamento. O que acontece é o seguinte: a adrenalina ela é um vasoconstritor. O que significa isso? O vasoconstritor ele diminui o fluxo sanguíneo naquela região. Por isso que se usa adrenalina. Porque no local onde vai ser colocado o analgésico, você precisa que ele tenha mais tempo de resposta. Você precisa que ele fique mais tempo ali. E quando você coloca um vasoconstritor, você faz com que esse fluxo sanguíneo diminua. É isso que a adrenalina faz. Por isso que ela está na composição dos remédios. Mas nem todos, está em alguns. Por quê? Porque pessoas hipertensas são suscetíveis a problemas com a adrenalina. Então, nem todos os medicamentos analgésicos, cirúrgicos ou não, contêm adrenalina. Essa é uma outra questão. Quando você vai num dentista, por exemplo, o que ele faz? Geralmente, o bom dentista pergunta se você tem algum problema de hipertensão, se você tem algum problema de outra ordem. Por quê? Porque a adrenalina ela vai causar isso. Ela vai te causar problemas cardíacos se você for um sujeito hipertenso. Ela vai ativar os batimentos cardíacos. É esse o papel dela. Por quê? Porque ela te põe em estado de alerta. E quando você está em estado de alerta, você vai ter palpitação, uma aceleração do batimento cardíaco. Por isso, a precaução de determinados profissionais quererem saber se você pode ou não tomar adrenalina. Porque ela não é um analgésico. Ela simplesmente faz com que a corrente sanguínea seja mais lenta, para que os analgésicos possam ter uma atuação maior. Tá? Então, se você viu em algum medicamento que a adrenalina está constando dessa fórmula, é por causa dos vasos constritores. É especificamente por conta disso. Tá? O teu neurotransmissor de relaxamento, de prazer e de camuflagem à dor é a endorfina e a família das endorfinas. Tá? Claro que nada se resume somente a esses dois neurotransmissores. Existem outros. Eu só estou falando desses dois de uma maneira supérflua. Por quê? Porque se a gente for se aprofundar nisso, é um tema muito complexo. E vamos ficar aqui por muito tempo. Então, eu espero que isso tenha esclarecido essas dúvidas, que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Quando eu não cito o prazer da cena por conta da endorfina, é porque eu estou enfatizando os riscos que existem em alguém fazer uma cena, uma prática, estando fora do seu estado normal. Então, esse vídeo é para sanar a dúvida de um amigo que me perguntou sobre a endorfina e a adrenalina, baseando-se nesse comentário que ela me mandou. Eu espero que isso tenha tirado suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, dá lá seu joinha. Se você tiver algum comentário a respeito desse tema, deixe lá nos comentários, que mais tarde eu vou passar por lá e vou responder. Assine o canal, que isso é importante, para que esses vídeos tenham uma divulgação maior para as pessoas que procuram pelo tema BDSM. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Verdugo e até o próximo vídeo.